Galerinha, cafezinho off-topic, eu nem tenho café aqui, mas eu só queria falar assim, algum tempo atrás eu fiz uma série de cafezinhos sobre redes sociais, onde eu tentei falar da dinâmica das redes sociais. Eu comecei falando da evolução das redes sociais, até chegar na dinâmica, da questão do algoritmo, capitalismo até deu branco, capitalismo de atenção, a ideia do capitalismo de atenção, acho que eu falei disso. Mas hoje aconteceu um fato, assim, surreal, né? Alguém foi lá e marcou um influencer, um influencer que eu não conhecia, assim. Já tinha ouvido falar, alguém já tinha marcado ele, mas eu nunca tinha ido atrás, né? E aí, como assim? Eu tô basicamente escrevendo uma documentação e esperando um teste terminar, tô com bastante tempo livre hoje. Eu falei, vou dar uma olhada atrás, né? Aí eu falei, o que esse cara acredita? Aí eu abri e vi uns tweets estranhos, assim, tipo, sei lá, o cara falou que era irônico, né? Aí eu comentei, esse cara, tipo, eu comentei irônico, né? Irônico da mesma forma que a pessoa falou que era irônico. Aí o cara veio pra cima de mim. Mas o que eu quero falar, uma coisa, é sobre a nossa relação com redes sociais, a maneira como nós se expomos, né? Assim, porque quando a gente comenta sobre uma outra pessoa, a gente acaba se expondo irracionalmente. Tem uma frase eu não sei se ela é do Freud, ou se ela é atribuída ao Freud, ou se ela é uma síntese do pensamento de um dos pensamentos do Freud, mas que eu acho muito legal, que é assim, quando a gente, que é mais ou menos assim, quando Pedro fala sobre Paulo, sabemos mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Se alguém souber mais do contexto dessa frase, poderia até me explicar um pouquinho assim, porque eu sou bem humilde e assim, dizer que eu não sei um conteúdo e dizer que eu não, quando eu aceito que as pessoas me indiquem mais informações, né? E se eu disser que eu errei, todos os meus vídeos, quando eu falo que eu errei, tem errata, né? Eu não tenho vergonha nem medo eu não tenho mais essa síndrome do impostor, né? Uma hora vão descobrir que eu sou impostor. E é disso que eu quero falar hoje, né? Sobre o síndrome do impostor, né? Porque, assim, o professor Adolfo até falou que não é síndrome do impostor, é fenômeno do impostor, alguma coisa assim. Mas porque essa pessoa veio falar para mim algumas coisas muito fortes, assim, que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for falar, né? Quando a gente for dar julgamento sobre os outros, a gente tem que ter muito cuidado, né? Eu vou pegar essa frase. Quando Pedro fala sobre Paulo, sabemos mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Então, quando a gente fala do outro, a gente revela mais de si do que do outro, né? Porque assim, muitas vezes a gente não conhece o outro. Por exemplo, a pessoa falou que meu canal não tem seguidores, que eu não tenho crédito, que ninguém se importa comigo e que eu sou falou que basicamente que eu sou um zero à esquerda. Eu falei, cara, beleza, né? Assim, sinceramente, a opinião dele não acrescentou em nada a mim, porque eu sei. O mais interessante é que, assim, ainda bem que ele falou isso pra mim, não pra uma outra pessoa, porque eu sou alguém que eu já passei das crises. Todo homem, quando chega aos 35 anos, tem uma crise, né? Uma crise que, basicamente, a gente, como homem, e isso eu não vou falar das mulheres, porque na mulher ela vai ter outras crises diferentes, que assim, a sociedade impõe a gente alguns objetivos da vida, né? E aí o homem ele tem que ser alguém de sucesso na carreira. Para a mulher o sucesso dela o sucesso que a sociedade impõe a ela, né? O sucesso que a sociedade impõe ao homem e o sucesso que a sociedade impõe à mulher. Não significa que a gente aceite isso. Mas, assim, o impõe ao homem que tem que ser um profissional de sucesso, não sei o quê, e aí quando chega uns 35 anos daquela crise, cara, eu não me tornei aquilo que a sociedade impõe, né? E a gente tem uma crise, né? E eu já passei dessa crise. Eu cheguei, tô confortável. Aliás, eu tô confortável na posição que eu tô hoje, né? Assim, primeiro que eu tenho uma carreira que eu gosto muito da minha carreira, uma carreira com construir, uma carreira técnica que eu gosto. Assim, YouTube para mim não é um meio de ganhar dinheiro. YouTube não é um meio de me mostrar. Eu poderia estar, sei lá, aplicando para vagas fora do país, podia estar aplicando para qualquer coisa, mas não, tipo, eu tô cegadíssimo com a minha carreira e a pessoa impõe que eu sou um fracasso, né? Então, assim, eu não sou um fracasso, eu já me provei o que eu sou, né? A minha carreira já chegou ao ponto de que daqui para frente ela tá no nível de estabilidade, eu já tenho um renome, e aí, cara, por mais que, pô, você não tá numa FANG, e daí, cara, se eu quisesse estar numa FANG, eu estaria numa FANG. Se eu quisesse estar em tal outro lugar, eu estaria em outro lugar, né? Tipo, eu já não quero mais essas coisas, né? Assim, quando a gente passa de uma certa idade, a gente prefere a estabilidade do que o desafio, né?
Então, assim, a minha carreira hoje ela tem um desafio técnico, eu estou fazendo um mestrado, né? E a pessoa falar disso, ela revela sobre ela. E eu não conheço a pessoa, isso que é interessante, eu não conheço a pessoa. Eu sei que é alguém com mais de 100 mil seguidores que veio tretar comigo no Twitter, né? Tipo, é bizarro, cara. E aí, o que eu quero falar disso aqui é só que a gente tem que ter muito cuidado com como a gente se expõe, né? Porque como a gente se expõe, vai revelar mais sobre a gente do que sobre o outro, né? Assim, tipo, como eu me exponho aqui. Por isso que eu me exponho aqui, sempre trazendo questionamentos. Às vezes eu falo uma bobeira ou outra, assim, e não tem problema nenhum. Por isso que eu deixo os meus vídeos um jeito informal, assim. Eu não quero que isso seja um papo de bar, do ponto de vista de que eu quero que meus vídeos tenham uma forma de diálogo com quem me segue, né? Então, assim, se você põe um vídeo, um comentário que acrescente alguma coisa, eu vou comentar. Às vezes, se você põe um comentário aí que dá que traz uma referência técnica para o que eu falei aqui, porque muitos dos meus vídeos trazem referências técnicas, que por ser eu sempre faço um cafezinho, assim, algo que me dá na cabeça, que eu vou trazendo as leituras que eu fiz, e muitas vezes eu não tenho tempo de depois ir atrás e pegar as referências. Então, quando alguém traz uma referência, que, ó, o que você falou tá em tal lugar, eu vou e marco como pinado o comentário. Porque eu acho até assim, primeiro que a gente tem que dar o crédito para as pessoas e depois que a gente tem que ter referência. Eu não posso aqui pegar e falar uma coisa e afirmar sem ter como provar isso, né? Mas voltando a falar sobre o ataque, assim, tipo, eu fico muito... primeiro eu vou falar um pouco sobre como é que eu vejo o meu canal, né? Tipo, algumas pessoas estão me seguindo, muitas pessoas estão me seguindo na última semana, né? Eu não quero ter esse canal como uma forma de ganhar dinheiro, de ganhar de visibilidade, muito pelo contrário, assim. Eu estimulo muitas pessoas a começarem a fazer canal no YouTube. Por quê? Porque na bolha dev brasileira, assim, no mundo de tecnologia no Brasil, tem muitas pessoas que, primeiro que assim, muitos bons engenheiros não dão visibilidade para a rede social. Conheço muitos engenheiros assim, que não dão visibilidade. Ou quando dão, eles se tornam referência para uma empresa, né? Eu estou até aproveitando o momento que a minha empresa não me usa como referência, né? Apesar que eu estou no grupo de influencers da empresa, né? O que é uma coisa que eu acho um pouco estranha. Apesar que, como o Brasil é um país grande, então assim, a minha empresa, o grupo de influencers tem pessoas com menos relevância, mas quando a gente olha percentualmente o tamanho do país, a gente vê, pô, tem mais relevância, né? Eu tenho só 6 mil seguidores no Twitter, aqui 2 mil, é muito poucas pessoas, né? Eu não me importo também com números, tipo... Às vezes eu faço vídeo, sendo assim, bem sincero, eu faço vídeo pensando assim, cara, eu vou perder uns 200 seguidores com esse vídeo. E teve vídeo que eu já perdi mais de 20, assim, sabe? Quando eu fiz. Porque eu falo coisas assim, tipo, eu não gostei de tal livro, eu não gosto de... Eu não tenho medo de falar disso, porque sei lá, tipo, eu não vou xingar a pessoa. Óbvio que se eu for xingar a pessoa, eu tô com um problema jurídico, né? E aí é onde acontece o problema. Eu não vou me meter em problemas jurídicos com isso, né? E eu até me perdi o fio do que eu tava falando. Mas a gente falando que a gente tem que ter cuidado com a maneira. Assim, resumindo o meu cafezinho aqui, cafezinho off-topic, a gente tem que ter cuidado com a maneira como a gente se expõe nas redes. Quando a gente faz esses comentários, por mais que a gente esteja frustrado, né? Por mais que a gente não pode se expor nesse ponto de, não, eu acho o Vitor um desconhecido, alguém que não tem relevância. Cara, você tá falando isso, você tá falando que você não tem relevância. Porque assim, você não sabe como eu me relaciono com o YouTube. Você não sabe como eu me relaciono com o Twitter, né? O meu Twitter é muita coisa muito engraçada, porque assim, eu nunca quis ter relevância lá. Eu tive um momento que eu tive um crescimento muito abrupto, porque pegaram um tweet meu pra fazer piada. E eu comecei a responder e eu vi que as pessoas faziam piada. Só que o que acontecia? As pessoas faziam piada, mas quando iam ver as minhas respostas, percebiam que, peraí, é o Vitor que manja, não é quem tá fazendo piada, entendeu? E esse eu tratei muito com a bolha de JavaScript lá. Eu tratei muito, porque faziam piada sobre isso. Mas assim, cara, eu não me importo, tipo, se você me seguir, porque tô aqui de boa, cara. Assim, tô na minha casa aqui, tem meus filhos, minha esposa, a gente tem uma qualidade de vida muito boa, não tô querendo ganhar dinheiro com isso aqui de forma nenhuma. Se eu quisesse, cara, eu não estaria com o nome de computação crítica. Ó, eu já digo uma coisa aqui. No dia que você vê um vídeo meu dizendo as 10 tecnologias que você tem que saber em 2025 ou 2026,
você pode parar de me seguir. Me bloqueia nas redes sociais e me manda para um sanatório. Ou veja se é um vídeo irônico. Por quê? Porque é o típico vídeo caça-clique, né? E é o que eu não quero fazer, cara. E desculpa quem faz. Às vezes quem faz não consegue imaginar que, assim, pô, não consegue racionalizar em cima daquilo. Que é um vídeo caça-clique, né? Que eu sempre só falei, um vídeo desse vai alimentar o FOMO, né? A Fear of Missing Out. E ele faz mais mal do que bem, né? Então era isso, era um cafezinho que. E assim, não tô falando da pessoa que faz esse vídeo, né? Eu posso até estar jogando contra mim mesmo, né? Porque assim, como eu analiso esses vídeos é que quando eu olho esses vídeos eu sinto muito isso. Eu sinto que coisas que. As 10 tecnologias que você vai ter que saber em 2024. Cara, eu não sei. Eu não me importo de saber, porque a minha carreira está estável. E isso é ruim porque muitas vezes o cara tá lá aprendendo Java, né? E tá lá se batalhando no Java, e olha, aqui tem que saber Golang. E isso aconteceu comigo lá em 2014, 10 anos atrás, né? Eu vi algum vídeo, as 10 tecnologias que você tem que aprender, aí tinha lá, Go. Aí o cara falava que Java acabou, não sei o que, Java não sei o que, blá blá. E na época eu não estava inserido na bolha Java, ninguém não sabia muito da bolha Java, eu não usava muito redes sociais, né? Eu vi esse vídeo e fiquei assim, caramba, será que. A empresa eu tava falindo nessa época. Eu fiquei assim, será que eu não vou conseguir outro emprego? Eu tentei aprender Golang, né? Não consegui. Aí eu arrumei um emprego em Java, e lá muitas pessoas falaram, Java não tem futuro, Java não tem futuro. E eu fiquei assim, eu fiquei noiado, cara. Fiquei noiado, eu tentei aprender Golang, tentei aprender outra linguagem. Mas o que acabou foi o seguinte, arrumei um emprego como arquiteto Java numa empresa muito relevante mesmo, foi um emprego muito legal. Eu era um arquiteto já dos principais, depois fui para a empresa que eu estou hoje, assim, com uma das diretoras do Brasil me chamando para trabalhar com uma posição bem legal. E eu estou num time muito bom, sendo referência Kafka, né? Então, assim, a nossa carreira anda, cara. A gente não tem que ter. Não tem, o que eu que tentar resumir aqui, né? O que a gente tem que lidar, a gente tem que levar comentário de rede social para casa, sabe? Deixa um comentário na rede social, porque isso reflete mais sobre a pessoa que está comentando do que sobre você. Então era isso, pessoal. Esse cafezinho vai ser off-topic mesmo. A descrição dele vai ser bem sucinta e eu não vou botar nem capa nele. Muito obrigado e boa tarde.